Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver o exercício 2. Inicialmente, a gente vai fazer a leitura do enunciado dessa questão e nessa leitura nós vamos tentar reconhecer as informações que podem ser importantes para a indicação das variáveis de decisão, a função objetiva e das restrições. Esses três elementos são os nossos atores principais. Vamos falar de novo sobre eles. Variável de decisão, função objetiva e restrições. Esses elementos são os componentes protagonistas na construção de qualquer modelo em programação linear e deveremos obtê-los sempre, preferencialmente nessa ordem. Ok? Então vamos ler o enunciado da questão. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. Vou marcar aqui esse P1 e P2. Então, dois produtos, P1 e P2. O lucro por unidade de P1 é de 100. Então, vou marcar isso também. P1, lucro por unidade, R$100. De novo, lucro unitário, lucro por unidade, P2, R$150. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de P2. Vamos marcar isso também, né? Aqui a empresa necessita 2 horas para fabricar uma unidade de P1, 3 horas para fabricar, deixa eu marcar aqui uma unidade de P2. O tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas. Bom, essa informação aqui ela ainda é relativa a essas que nós marcamos anteriormente aqui em amarelo, né? Então, 120 horas é o tempo disponível, tem a ver com a marcação que nós fizemos anteriormente. Continuando aqui a leitura. As demandas esperadas para os dois produtos levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos de P1 e P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2 por mês. Bom, uma informação importante, né? As demandas esperadas para os dois produtos, P1 não deve ultrapassar 40 unidades, P2, que P2 não ultrapasse 30 unidades. 40 unidades de P1, 30 unidades de P2. Muito bem. Continuando, construa o modelo do sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar o lucro. Então, o objetivo, maximizar o lucro da empresa. Bom, vamos começar a elaboração do nosso modelo e com isso vamos tentar associar alguns dos itens que foram sublinhados ali com as variáveis de decisão. Vamos começar pelas variáveis de decisão. Então é o seguinte, nosso problema é de programação de produção. As variáveis de decisão são as quantidades a produzir no período indicado no problema. Com base nisso que eu falei agora, vamos tentar fazer essa associação fazendo a seguinte pergunta a nós mesmos. O que vai ser produzido? Resposta, P1 e P2. Então, P1 e P2 serão as variáveis de decisão. Vamos lá escrever isso. Variáveis de decisão. Quantidade
mensal de P1. Eu vou chamar isso de X1. Quantidade mensal de P2. Isso vai ser X2. Bom, agora vamos tentar extrair do texto as informações que ajudam a gente a elaborar a função objetivo. Lembrando, nessa etapa, vamos ter que identificar o objetivo da tomada de decisão. E como esse objetivo aparece nesse problema proposto. E nos problemas de modo geral. Não só nesse, mas como nos problemas de modo geral. Então eu vou falar de modo geral. Então na forma de maximização de lucros ou receitas, ou então na minimização de custos ou perdas. Bom, no nosso caso, vocês podem observar que na última linha do texto, né, é pedida a maximização do lucro da empresa. E eu até grifei ele de verde, né? Bom, nesse texto da nossa questão, está colocado de uma maneira bem explícita, está bem claro mesmo, tá? E que também fique bem entendido. A função objetivo é a expressão que vai calcular o quanto será lucrado pela empresa, ou seja, é a quantificação do objetivo que foi proposto. Nesse caso, especificamente, o lucro. E isso vai acontecer sempre de acordo com as variáveis de decisão. Então, sabemos que essa empresa fabrica os produtos P1 e P2 e que as quantidades produzidas mensalmente compõem as variáveis de decisão, como a gente já escreveu aqui. E, observando o que nós sublinhamos de azul, a gente pode observar o seguinte: o lucro unitário para P1 é de R$100 e para P2 é de R$150. Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. Função objetivo maximizar o lucro, que a gente vai chamar de L. Como é que fica esse lucro, essa função lucro? Cada unidade de P1 gera um lucro de R$100. Cada unidade de P1 comercializada gera um lucro de R$100. Então, 100 vezes X1, ao mesmo tempo que cada unidade de P2 gera um lucro de R$150. Então, mais 150 X2. Bom, na nossa próxima etapa vai ser a definição das restrições do modelo, que são expressões lineares, são expressões do primeiro grau, nada elevado ao quadrado, nada elevado ao cubo, sem logaritmos, sem funções trigonométricas. Essas expressões lineares podem ser equações e inequações, escritas também em função das variáveis de decisão. Então serão escritas em função de x1 e x2. x1 e x2 aparecerão nessas expressões. Essas restrições produzem uma certa limitação, nesse caso aqui, a obtenção do lucro por parte da empresa. Essas restrições mostram situações bastante corriqueiras no ambiente produtivo, né? Essas situações do tipo limitações quanto ao tempo de utilização de mão de obra,
limitação do tempo de utilização dos mais diversos equipamentos, limitação na obtenção de matérias-primas, limitação no uso de recursos naturais ou de recursos energéticos, limitações mercadológicas, como a demanda, entre várias outras. Bom, a gente observa que os itens que nós sublinhamos aqui no problema, que estão sublinhados em amarelo, referem-se ao tempo disponível para a fabricação de P1 e P2. Olha só, 2 horas para fabricar uma unidade de P1, 3 horas para fabricar uma unidade de P2. E que também está destacado o tempo disponível para exercer essas atividades, que é de 120 horas. Então, vamos raciocinar. Para fabricar uma unidade de P1, a gente gasta 2 horas. Para fabricar uma unidade de P2, a gente gasta 3 horas. Vamos começar a escrever? Então tá assim, ó. Restrições. Tempo. Vamos melhorar, né? Tempo não, vamos colocar disponibilidade de tempo, que fica mais bonitinho. Bom, vamos pensar. Se para fabricar uma unidade de P1 são gastas 2 horas, para fabricar 5 unidades de P1 serão gastas 2 vezes 5 horas. Na mesma linha, para fabricar 15 unidades de P1 vão ser gastas 2 vezes 15 horas. Então, para a gente fabricar x1 unidades de P1, serão gastas 2 vezes x1 horas. Eu vou escrever isso. Disponibilidade de tempo, então 2 vezes x1, que é o tempo gasto para essa expressão mostra o tempo gasto para fabricar unidades, x1 unidades de P1. Vamos raciocinar agora da mesma maneira para o P2. Vamos nos basear pelo que foi destacado no texto. Se para fabricar uma unidade de P2 são gastas 3 horas, para fabricar 5 unidades, vamos usar a mesma quantidade que eu usei no raciocínio de P1. Para fabricar 5 unidades de P1 vão ser gastas 3 vezes 5 horas. Para fabricar 15 unidades vão ser gastas 3 vezes 15 horas. Ora, então para fabricar x2 unidades vão ser gastas 3 vezes x2 horas. Então vamos acrescentar aqui esse detalhe, né? Escrevendo aqui no mais 3 vezes x2 horas. Para completarmos essa expressão linear que define a restrição, vamos lembrar que o tempo total mensal disponível para a fabricação de P1 e P2 é de 120 horas. No máximo, 120 horas. Esse tempo é limitante, né? Ou seja, não vamos ultrapassar esse tempo. Deveremos então acrescentar ali na expressão o símbolo de menor ou igual a essa expressão linear da restrição do tempo, que obviamente vai ser uma inequação. Então vou colocar aqui o sinal de menor ou igual 120. Agora nós vamos nos atentar ao que foi sublinhado de vermelho lá no nosso texto. Vamos observar o que foi sublinhado de vermelho: demanda esperada para os dois produtos. Os montantes de P1 e P2 produzidos não devem ultrapassar 40 unidades e 30 de P1 e 30 unidades de P2. Bom, o enunciado da questão que a gente acabou de revisar informa que não se deve ultrapassar as 40 unidades de P1 produzidas no mês. E que
não se deve ultrapassar o montante de 30 unidades de P2 produzidas no mês. Vamos escrever isso como restrição de demanda. Está escrito aqui, né? As demandas esperadas. Então vamos escrever como restrição de demanda. X1 tem que ser menor ou igual a 40. E X2 menor ou igual a 30. Vamos ver o seguinte. Essas restrições foram escritas separadamente. Por que isso? Porque não há no texto qualquer relação entre essas variáveis de decisão no que se refere à demanda. Elas são, então, independentes. Além disso, não tem um montante, um valor que as relacione, assim como acontecia na disponibilidade total de tempo de produção de P1 e P2. Né? Então aqui está separado. Então uma se refere à quantidade produzida de P1 e a outra se refere à quantidade produzida de P2. Ok? Finalizando a construção desse modelo, precisamos garantir que as quantidades de P1 e P2 produzidas e comercializadas não sejam números negativos. São as chamadas restrições de não negatividade que aparecerão em todos os problemas. Então vamos escrever aqui a letra C. Não negatividade. Então x1 tem que ser maior ou igual a zero. x2 maior ou igual a zero. Bom, sendo assim, completamos o nosso modelo de maximização do lucro da empresa com os produtos P1 e P2. Só recapitulando, as variáveis de decisão são as quantidades mensais de P1 e P2 produzidas, que nós chamamos de x1 e x2. A função objetiva é maximizar o lucro, foi definido como L de lucro igual a 100 vezes x1 mais 150 vezes x2. As restrições são a disponibilidade de tempo, nós temos 120 horas, então 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 120. As restrições de demanda, x1 tem que ser menor ou igual a 40, x2 menor ou igual a 30. E a restrição de não negatividade, valores positivos de x1 e x2, ou seja, valores maiores ou iguais a zero para ambos.